Hoje eu apresento o artigo Narrativas Contábeis e a Virada Narrativa na Pesquisa Contábil, de autoria da professora Vivian Beery. Não se sabe se ela ainda é professora na Lancaster, porque não tem mais registro em seu nome no site da instituição. E esse artigo é a última publicação dela na Scopus em 2014. De qualquer forma, o artigo foi publicado na British Accounting Review, uma revista de alto prestígio na área da contabilidade, que está posicionada no Q1. Esse estudo ali é importante porque o ambiente dos relatórios financeiros por si só já é complexo e a integração de narrativas não financeiras é uma realidade. Isso coloca o artigo numa posição de destaque porque as narrativas influenciam a percepção sobre o desempenho e a estratégia da empresa, obviamente motivados por transparência e responsabilização. Então, diante disso, o artigo propõe um framework para explorar como as narrativas são criadas, moldadas e percebidas. A base teórica do estudo é ampla e compara duas tradições de pesquisa: a americana, que está mais focada em análises quantitativas, e a europeia, que explora o significado social das narrativas. Essas discussões ajudaram a identificar as lacunas, como a falta de integração entre métodos quantitativos e qualitativos. O artigo faz uma revisão reflexiva, combinando análise do discurso e de conteúdo, e propõe, então, um framework que passa a servir como apoio para estudos futuros. Ele organiza 5 perguntas guia e as ligações entre as perguntas pelas setas mostram como cada componente interage e retroalimenta o outro. Os tracejados indicam caminhos menos diretos nessa interação. Na pergunta 1, o que foi relatado, são analisadas as características das narrativas, que são duas: o volume, que se refere à extensão do texto, e a legibilidade, que é o estilo da escrita. Por exemplo, uma empresa pode incluir muitas informações para transmitir uma imagem de transparência, ou pode optar por um texto mais direto para facilitar a leitura e captar a atenção do público. A pergunta 2, que explica as práticas, ela traz 3 níveis de influência. No micro, pode ser a intenção de suavizar os resultados negativos da empresa; no meso, comunicar uma responsabilidade social; e no macro, as mudanças regulatórias. Na pergunta 3, como explicar essas práticas? Essa pergunta olha para as narrativas como um reflexo da construção social. O que, que é isso? Né? Por exemplo, as empresas utilizam o storytelling para fortalecer a conexão entre a empresa e a comunidade local. Na pergunta 4, orienta quais são as consequências, também está desdobrada em 3 níveis. No micro, ela aumenta a confiança dos investidores; no meso, melhora a confiança corporativa; e no macro, reforça a legitimidade organizacional. E a última pergunta, o que deveria ser relatado, aqui entram as normas regulatórias que incentivam a transparência. Por exemplo, o relato integrado, que conecta desempenho financeiro aos impactos ambientais. O artigo discute que as narrativas são essenciais para construir confiança e legitimidade, e para isso defende, então, a integração dos dois métodos, o qual e quant. Sugere que uma abordagem seja interdisciplinar, envolvendo sociologia, psicologia e linguística, que pode enriquecer os estudos e trazer implicações para as partes interessadas. Também aponta que os métodos inovadores mais atuais, como a análise de Big Data, ajudam a entender as narrativas em larga escala, fazendo uso então do framework proposto. Para concluir, a autora reforça que as narrativas contábeis são centrais no mundo corporativo, que por si só também já é cada vez mais complexo, e convida então os pesquisadores a avançarem em outras formas de integrar narrativas financeiras e não financeiras para promover maior transparência e comunicação eficaz. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima.